Olá, seja muito bem-vindo a mais essa edição do Poder e Negócios, conversando com o jurista Kiyoshi Arada. Dr. Kiyoshi, um prazer conversar com o senhor mais uma vez. Prazer é meu, Thiago. Dr. Kiyoshi, a gente tem muita coisa acontecendo, o julgamento do Bolsonaro definitivo já foi agendado e muito se fala sobre um julgamento que, na verdade, só vai cumprir ali essas questões processuais, mas que, entre aspas, o ex-presidente Bolsonaro já estaria condenado. Tudo indica que sim, né? Porque isso é em prova. Porque a única prova, não é prova, é indício de prova, seria a delação do Mauro Cid. Mas em audiência ele negou tudo aquilo que ele tinha delatado lá na Polícia Federal. Ele disse que nunca ouviu falar de minuta do golpe, que isso não existiu, que a minuta não existiu. Então, estão tocando esse processo com base em quê, né? Aliás, o processo todo, Tiago, está viciado, né? Porque esse presidente não pode ter foro privilegiado. Ele está um monte de gente, inclusive donas de casa, tem foro privilegiado, entendeu? Então, parece brincadeira. Esse foro privilegiado significa um privilégio das autoridades detentoras do poder, como deputado, presidente, ministro de Estado. Agora, na prática, virou um sinônimo de perseguição, sinônimo de condenar numa martelada só em instância única, né? O certo seria voltar à primeira instância, né? E o sujeito lá faz a dilação probatória, seguindo-se a decisão, recorrível para o tribunal, depois vai para o superior e, em última instância, se for um tema constitucional, iria para o Supremo, né? Agora, do jeito que estão fazendo, o sujeito é condenado e não tem recurso. Agora, doutor, o ministro Alexandre de Moraes, ele é um grande conhecedor da legislação, da Constituição. Quando ele faz tudo isso, ele fere a Constituição de algumas maneiras e isso não é ruim para ele. Não, ele não pode sofrer punição. E de onde viria essa punição? Então, essa punição veio do exterior, né? Porque aqui internamente não há órgão capaz de punir o ministro, mesmo porque o Alcolumbre, ele disse que nem com 81 assinaturas ele vai abrir o processo de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, né? Então isso acabou despertando a ira do presidente Trump, né? Que está colocando o Alcolumbre na próxima da lista a ser sancionada pela Lei Magnifici. Agora, doutor, ele não é obrigado a dar sequência à votação, à análise, né? Mas não é ruim para ele, enquanto presidente da Câmara, aliás, do Davi Alcolumbre, né? Não dá andamento nisso? Pois é, os senadores estão revoltados, né? Porque, afinal de contas, são 41 assinaturas pedindo o impeachment. Mas, infelizmente, o sistema constitucional brasileiro dá essa prerrogativa ao presidente do Senado pautar ou não o impeachment. Da mesma forma que o presidente Hugo Mota, da Câmara, pode pautar à sua discrição o pedido de anistia, né? Então, Agora, parece que eles estão lavando as mãos, doutor. existe uma saída técnica para esse impasse, né? Então, poderia acontecer a decisão do Supremo e, em seguida, o Supremo dá sinais de fumaça, o Hugo Mota tocar lá a anistia, né? Ali estaria anistiado, então esse problema estaria resolvido. Mas o Trump está pressionando em um sentido contrário. Ele quer que acabe com o processo contra o Jair Bolsonaro, porque ele entende que essa é uma caça às bruxas, é uma perseguição política, né? Então, só que essa pressão do presidente Trump não deixa de ser
ao condicionar a retirada do tarifaço, né, de 50, a extinção do processo contra Bolsonaro, me parece uma espécie de chantagem, né, que arranha a soberania brasileira, né? Exatamente. E o senhor mencionou exatamente a respeito dessa situação envolvendo a anistia, que é algo que já foi lá para o fundo da gaveta, né, doutor? Nem se fala, nem se questiona mais em anistia. Agora a grande questão é esse julgamento do Bolsonaro com a interferência americana, né? É verdade. Então, mas o ministro Alexandre de Moraes, ele está dobrando a aposta, né? Ele até acelerou o julgamento, digamos, entre aspas, condenatório, né? Exatamente. Ele, em uma entrevista ao Washington Post, se eu não me engano, mencionou que não irá recuar diante das sanções que tem sofrido pelo presidente Trump, e não só a ele, mas ao Brasil inteiro com a questão do tarifaço. É o ruim disso tudo, desentendimento do Trump com o ministro Alexandre de Moraes, é que quem paga o pato é o povo, né? Que está sofrendo essas sobre-tarifa de 50%, e o presidente Lula está falando em alocar 30 bilhões de reais para socorrer o setor de empresas exportadoras, né, que perderam a competitividade no mercado dos Estados Unidos, né? 70% do agronegócio era direcionado aos Estados Unidos, né? Com esse tarifaço ficou inviável. E o pior ainda, perdeu definitivamente o mercado da China, que era uma via alternativa. Por quê? Porque a China sentou na mesa de negociações com Trump, fez um acordo, e desse acordo prevê a importação de agronegócio americano para a China. Entendeu? Então a China descartou o Brasil, trocou os Estados Unidos pela China, né? Que ele não é bobo, né? E não precisou muita coisa. A reunião do BRICS, o Lula fala ainda, né, a questão do dólar não ser uma moeda padrão, mas isso é um grande problema, porque quem definiu o dólar foi o mercado, né, doutor? Foi o mercado. Ele atacou de tal forma e a Rússia entregou o presidente Lula. O Putin falou em alto bom som, era o embaixador da Rússia que falou em alto bom som. Quem primeiro tocou no assunto de acabar com o dólar como referência internacional foi o presidente Lula. Então isso daí acendeu a antena lá para o presidente norte-americano, né? Então, e mais, ele não parou só nisso, ele ficou provocando, usando de palavras, frases não adequadas para um chefe de Estado, né? Então ficou aí provocando, né? Como se o Brasil pudesse medir força com a maior potência militar e econômica do mundo, né? Então tudo isso pesou na balança na hora de tarifar em 50%. E agora o presidente está tentando minimizar o estrago, né? Oferecendo 30 bilhões para o setor de agronegócio, setor prejudicado pelo tarifaço, né? Que não consegue mais exportar. Agora, doutor, como esse valor aí que ele está disponibilizando para esse mercado vai ser, vamos dizer assim, restituído? Ele vai... Porque eu imagino que vai ser a título de empréstimo, não, doutor? Não, quem vai pagar a conta disso somos nós, né? Somos nós, porque, a rigor, teria que ter previsão orçamentária para você gastar 30 bilhões. Mas aqui o orçamento virou uma peça decorativa. O presidente manipula o recurso que existe no Tesouro, independentemente do orçamento, né? Então, por isso que a nossa dívida pública tende a explodir cada vez mais, né? É um descontrole que
não tem tamanho. Nunca aconteceu isso nos últimos anos, né? Nem na época da pandemia, doutor? Nem na época da pandemia. Então, o orçamento, bem ou mal, era cumprido. Havia flexibilização para gastar além do limite das despesas de pessoal, por exemplo, né? Então, mas isso tudo vinha por uma medida provisória, flexibilizando. Agora não precisa de lei, não precisa de decreto, não precisa de nada, né? O presidente mete a mão onde tem o recurso e vai gastando, né? Tecnicamente, não há nada que possa punir o presidente ou os seus ministros por Porque isso? a lei de responsabilidade política só se aplica quando o governo fica totalmente descontrolado, né? No caso da Dilma. Aí eles lembram que existe uma lei, 1079 de 1950, que permite caçar o mandato, né? Mas fora isso, você pode rasgar o orçamento, executar de trás para frente, de frente para trás, em diagonal, do jeito que você quiser, não acontece nada. Não acontece nada enquanto a economia estiver controlável. Agora, eu tenho minhas dúvidas, né? Se a economia está sob controle, né? Entendeu? Porque hoje em dia não é mais confiável as estatísticas do governo, né? IBGE deixou de ser um órgão confiável em termos de estatística, né? Então, ele está dizendo que o PIB cresceu e a tendência é crescer mais. Será? O Banco Central é um órgão onde o IBGE não pode interferir, onde o governo não pode interferir, está mantendo a taxa Selic em 15%. Isso não está combinando com o crescimento do PIB, né? Verdade. Doutor, nós vamos fazer uma rápida pausa agora. O Poder de Negócio vai fazer um rápido intervalo. Você continua aí, porque a gente vai continuar conversando sobre esses temas que estão movimentando tudo na nossa vida. Fique aí, que é bem rápido. Na Biconte, transformamos a forma como você gerencia seu negócio. Somos especialistas em contabilidade digital, 100% online, atendendo empresas de todos os tamanhos em todo o Brasil. Com soluções completas e integradas, como emissão de notas fiscais, controle de estoque e gestão financeira, facilitamos sua rotina e impulsionamos o seu crescimento. Deixe a burocracia com a gente. Foque no que realmente importa. Fazer seu negócio crescer. Biconte, a contabilidade digital feita para você. Abertura de CNPJ, gratuita para novos clientes do plano digital. Conheça mais em biconte.com.br ou fale conosco pelo nosso WhatsApp 19 3271 6991. De volta com o Poder e Negócios, conversando com o jurista Kiyoshi Harada, que é fundador e presidente do IBDAFT, o Instituto Brasileiro de Estudos do Direito Administrativo, Financeiro e Tributário. E eles sempre se reúnem entre os juristas, pessoas que conhecem muito a Constituição, para falar sobre temas importantes. Dr. Kiyoshi e os aliados ali do IBDAFT fizeram até uma anteproposta. Você já assistiu aqui no Poder e Negócios a anteproposta sobre a reforma tributária com o objetivo de fato, facilitar a situação. A gente saiu agora falando a respeito do rombo orçamentário, do possível crescimento do PIB que é apontado pelo governo, mas que o Dr. Kiyoshi não acredita muito. Agora, doutor, falando em reforma tributária, todos esses gastos, o Brasil já vai entrar numa questão envolvendo o comitê gestor, que vai deixar os estados e municípios muito endividados, e a União também com esses gastos desfreados, não? Agora... Eu sei que eu misturei as coisas, mas é muito gasto, não, doutor? É verdade. Mas com a entrada em vigor do novo imposto, IBS, então vai pesar mais no bolso do contribuinte. Agora, todo aquele pessoal que aplaudia a reforma tributária, caindo na conversa da Globo, né, que dizia que precisa simplificar, né, o que na prática aconteceu foi decuplicar
a complexidade do nosso sistema, né? Então, agora que está quase para entrar em vigor, né? Já está próximo aí, falta menos de 6 meses, né? Para entrar em vigor, o pessoal está meio indeciso, meio duvidoso, né? Receoso de como vai operacionalizar isso daí. Porque além da quebra do princípio federativo, né, retirando o ICM do Estado e ISS do município, existe o problema da execuibilidade, né? Então, o comitê gestor é formado por 27 representantes dos estados e do Distrito Federal e apenas 27 representantes dos 5.569 municípios. Eles chamam isso de órgão paritário. Não é órgão paritário. Para ser paritário, tinha que todos os municípios serem representados, assim como todos os estados estão sendo representados. Mas aí vão dizer, aí fica um órgão muito paquidérmico, é complicado, é difícil de operacionalizar. Mas não existe nada nessa reforma tributária que seja fácil de operacionalizar. Criou-se impasse. Implantaram o comitê gestor sem a representação dos municípios. Por quê? Não houve acordo entre Frente Nacional de Municípios e Confederação Nacional de Municípios. Quando na falta de acordo, a Confederação nomeou a seu bel prazer os 27 representantes. A Justiça barrou. Falou, não, isso não vale. Vocês têm que fazer de comum acordo e eleger os 27 representantes. E como isso até hoje não foi feito, e é porque é difícil, os autores da reforma não tiveram a capacidade de antever a dificuldade que qualquer um do povo consegue detectar. Como é que você vai escolher 27 representantes de 5.569 municípios? Vai fazer uma Assembleia Geral dos Prefeitos? Entendeu? Então, só na hora de implantar que eles perceberam que é difícil, né? Então, está esse impasse. Então, esse comitê gestor que vai receber de recursos da União, a título de adiantamento para instalar o comitê gestor em 26, a União vai adiantar 3 bilhões e 800 milhões, de 26 a 29. Quem vai pagar a conta a partir de 29 são os estados e municípios, que eles já são devedores antes de entrar em vigor o novo imposto, entendeu? Então, é um negócio absurdo. Qualquer decisão que o comitê gestor tomar, inclusive baixar instruções normativas, porque tem um poder normativo, né, para regulamentar como é que vai funcionar isso daí, e mesmo a arrecadação e distribuição será inconstitucional. Por quê? A emenda 132 de 1923, que criou o novo imposto e que prevê a instalação do comitê gestor, determina a observância de representantes dos municípios e dos estados. Então, só os estados estão representados, então o comitê gestor juridicamente deixa de existir. E mesmo não tendo existência jurídica, ele vai arrecadando e vai distribuindo. Não é? Se bem que no país de hoje, a questão da constitucionalidade ou não não é uma questão relevante, né? Então, a Constituição não é mais aquela Constituição escrita, mas é uma Constituição não escrita que se amolda às circunstâncias de cada época, né? Isso é muito ruim porque... Muito ruim, porque você tira totalmente a segurança jurídica. Não é? Uma Constituição não escrita, como existe lá na Inglaterra, um país civilizado, altamente politizado, altamente esclarecido, tudo bem. Lá os costumes fazem lei entre as partes. Lá não há mudança de hábito de um dia para o outro. Aqui não, aqui se não tiver uma Constituição escrita, cada dia é uma coisa. Entendeu? Ninguém tem segurança porque você não tem a previsibilidade do que você pode fazer e do que você não pode fazer. Dr. Kiyoshi, agora, todos nós vamos pagar essa conta,
Mesmo a gente não sendo empresário, mesmo a gente sendo assalariado, todo mundo vai pagar essa conta, inclusive aqueles que fazem a economia girar, que são os empresários, não? Todo mundo, principalmente o setor de serviço. Eu, você, médico, engenheiro, todo mundo vai pagar IPI, que está embutido nesse IBS, vai pagar ICMS, né? Como se você fosse um industrial, fosse um comerciante e não um mero prestador de serviço. Né? Então o IBS embute IPI, ICMS, o ISS e as contribuições sociais. Entendeu? Então os autores da reforma acharam que reunindo esses 4 tributos num só fica simples, quer dizer, fizeram um raciocínio matemático, né? Sem conhecer a realidade brasileira, sem saber o mínimo de pontos básicos do direito tributário. Eles não chegaram a entender por que tem tantos impostos no Brasil. Porque o Brasil é um país heterogêneo e tem várias camadas. Né? Tem o setor industrial, setor comercial, setor de serviço e o setor agrícola. Então, são 4 setores. Então, essa diversidade de impostos existe para que o industrial só pague o IPI, o comerciante só paga o ICMS, o prestador de serviço só paga o ISS e o agricultor só paga o ITR. Não faz sentido eu, advogado, ter que ficar pagando o IPI e pagando o ICMS. Exatamente. Né? Que eu vou pagar porque está embutido dentro do IBS que eles fundiram. Né? E muitos escritórios de advocacia estão já preparados para receber um grande número de clientes, porque os empresários vão precisar dos escritórios, não, doutor? Bastante. E aí, e mais ainda com esse tarifaço. Tarifaço, quem no setor agrícola, o agricultor costuma vender a safra para entrega futura. Pega financiamento do banco, faz o plantio, colheita, depois entrega a produção e quita o banco. Agora, com esse tarifaço, quem fez a compra para a entrega futura, ele vai querer rescindir. Falei, eu não vou pagar esse preço, né? E ele pode. Ele pode, porque tem aqui no Brasil vigora a cláusula rebus sic stantibus, isto é, as coisas serão assim enquanto assim forem. Mudou as condições, tem que fazer um reajustamento do preço. Aí que vai ter que entrar o trabalho do advogado para equacionar esse novo contrato, renegociar. Sim. Entendeu? Agora, isso não é raro de acontecer. Às vezes você pode vender um determinado produto para entregar daqui a 6 meses e no mês seguinte aquele produto vai para a estratosfera, entendeu? Aí você pode pedir a revisão do preço, né? Sim. Dr. Kiyoshi, falando ainda sobre tarifaço, a gente vai fazer uma pausa agora, mas volta falando sobre esse tema que também está causando muito alvoroço na nossa política, na nossa economia. Fique aí que é bem rápido. Na Biconte, transformamos a forma como você gerencia seu negócio. Somos especialistas em contabilidade digital, 100% online, atendendo empresas de todos os tamanhos em todo o Brasil. Com soluções completas e integradas, como emissão de notas fiscais, controle de estoque e gestão financeira, facilitamos sua rotina e impulsionamos o seu crescimento. Deixe a burocracia com a gente. Foque no que realmente importa. Fazer seu negócio crescer. Biconte, a contabilidade digital feita para você. Abertura de CNPJ, gratuita para novos clientes do plano digital. Conheça mais em biconte.com.br ou fale conosco pelo nosso WhatsApp 19 3271 6991. De volta com o Poder e Negócios, conversando com o jurista Kiyoshi Harada. Tarifaço, doutor, já foi e tem sido uma grande polêmica, mas agora a investigação americana por conta do Pix. O nosso Pix que facilita
facilitou e tem facilitado a vida de muitos brasileiros, também é motivo agora de, na verdade, está no alvo dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos está preocupado porque o Pix substitui o cartão de crédito com bandeira americana, né? Você tem a chave, você digita o valor lá e está sendo pago. O pior é que o Brasil está tentando, né, lançar o Pix lá nos Estados Unidos, né? Seria um desastre para os Estados Unidos, porque lá o lojista, você vai lá, digita o valor em dólar, esse dólar é convertido em real, faz o recolhimento do IOF e recebe a transferência sem precisar da chave. Tá? Aqui precisa. Aqui no Brasil, por exemplo, precisa. Isso substituiria o sistema de pagamento lá dos Estados Unidos. Seria, uma certa forma, uma maneira de encostar o dólar como moeda de referência internacional. Olha. Né? E de quem é essa ideia, doutor? Não, aqui são dos executivos brasileiros. Então, o presidente Lula diz que o Pix brasileiro é imexível, entendeu? Então, ele está invocando a soberania nacional. Diz que com pressão, sem pressão dos Estados Unidos, ele não vai mexer no Pix. Pelo contrário, ele está querendo implantar o Pix lá no mercado americano. Mas com essa apuração americana, lógico, o Brasil é soberano e é uma criação brasileira, até do governo anterior, mas pode ser prejudicado o Pix com essa questão envolvendo os Estados Unidos, investigando? Sempre há uma pressão, né? Porque os Estados Unidos costumam usar pressão econômica, né? Onde surte mais efeito, né? Já que no campo da ideologia não adianta, porque nós estamos em campos opostos, né? O Brasil se alinhou ao eixo do mal, né? Que são todos os países totalitários, como Cuba, Venezuela, China e Rússia, né? Então, bater nesse campo não vai adiantar muito. Então, ele vai recorrer à sanção econômica, né? Para fazer o Brasil dançar um pouquinho conforme o ritmo da música do Tio Sam, né? A terra do Tio Sam movimentando aqui o nosso país, doutor Quiochi. É. Agora, na análise do senhor, essa situação vai continuar da forma como está. Bolsonaro vai ser condenado e o tarifaço vai permanecer por um bom tempo. Sim, vai permanecer. E isso daí, por enquanto, é irreversível, porque a contrapartida para zerar esse tarifaço é acabar com o processo contra o Jair Bolsonaro, né? Mas isso daí é uma questão interna do país, né? Então, o impasse está criado, né? Agora, a China está disponibilizando um meio de pagamento, um cartão, que dispensa o cartão americano, de bandeira americana. E não passa por tal uma que chama SWIFT, que é um sistema de compensação de moeda no âmbito internacional, né? Então, você com esse cartão, você poderia pagar em qualquer país exterior sem passar pelo controle americano, entendeu? Nossa. E aí vai acabar o dólar, né? Mas... Vai acabar o dólar como moeda de referência, porque todo mundo tem medo da política de ataque do Trump, porque ele tem o poder de brecar o câmbio, né? Então, inviabiliza o fechamento de câmbio, porque é tudo feito em dólar, né? Sim. Mas isso seria possível, doutor? Não, eu ouço dizer que alguns já estão operando com esse cartão de crédito que o China inventou para o Brasil. Nossa, mas não deve
entrar nos Estados Unidos, né? É, Lá não. não. Não, esse cartão serve para qualquer país, entendeu? Então, se eu tenho um cartão desse daí, eu não preciso fazer pagamento em dólar, entendeu? Porque todo mundo fica refém do preço do dólar, né? Do É. câmbio. É. Doutor Kiyoshi, e voltando aqui para o nosso campo, não dá mais para falar campo nacional, porque hoje já está tudo misturado, mas falar sobre os gastos com o STF, com os ministros do nosso país, não só do STF, mas outros ministros, que agora vão ter carros novos, vão ter carros de alto padrão, carros e o gasto de quase R$ 1 milhão com aluguel, a locação de uma sala VIP no aeroporto de Brasília para o bem-estar dos ministros. Tudo pago com dinheiro público, né, doutor? Nós temos o maior parlamento do planeta, parlamento que gasta mais do que qualquer outro parlamento. E temos o judiciário mais caro do planeta, 1,3 do PIB. Quer dizer, está acima das despesas com as Forças Armadas, que, em última análise, é defensor da nossa soberania. Então, tem dinheiro para dar e vender, entendeu? Então, e fora as mordomias. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, antes era só o presidente que podia andar com o jato da FAB, agora todos os ministros podem requisitar jatos da FAB, entendeu? E a nossa frota aérea, da aeronáutica, tem aqueles caça, não estão conseguindo fazer o voo de vigilância da fronteira espacial, não é? Por falta de dinheiro para combustível. E algumas aeronaves estão encostadas por falta de reposição de peças, que não há dinheiro para importar, entendeu? Enquanto isso, jato para cá, jato para lá, quer dizer, é meio difícil de entender, né? E de aceitar também, né, doutor? Entendeu? Aceitar, o povo aceita tudo, né? Mesmo porque ele não tem. Ele só tem o direito de espernear, mas mesmo esperneando, ele tem que tomar muito cuidado da forma de ele manifestar esse descontentamento. Senão ele pode ser enquadrado aí num crime de atentado à democracia. Né? Verdade. Doutor, recentemente veio à tona uma denúncia de um influenciador digital sobre adultização de crianças nas redes sociais. Isso trouxe mais à tona a questão da regulamentação das redes sociais que o presidente Lula tanto fala. Opinião do senhor a respeito dessa questão nesse momento? Eu acho que a regulamentação da rede social seria uma boa medida, porque você, eu, todo mundo é vítima de fake news aí na rede social, entendeu? Então você entra aí num site aí do YouTube, tá lá, com a maior cara de pau, a jornalista lá, falando, impunemente. Acaba de ser expedido o mandado de prisão contra o presidente Lula. Evidente que é fake news. E como é que um negócio desse pode continuar no ar? Entendeu? Então, eu acho que tem que haver uma regulamentação para resguardar a segurança das pessoas que assistem. Né? A grande preocupação de todos é que essa regulamentação visando acabar com a fake news acabe censurando as pessoas, né? Sim. Essa é a preocupação. Aí não pode. Agora, nós temos um marco civil da internet cujo artigo 19 é mais do que razoável, ponderável. Então, a notícia da rede social tem que ser removida após a notificação do Poder Judiciário. Mas não,
o Supremo decretou a inconstitucionalidade desse artigo 19. Agora, cabe a dono da plataforma fazer essa exclusão. Quer dizer, ele passa a ser o quê? Um censor. Ele transferiu o poder do Estado para O gestor da rede. a mídia. E se a mídia tem um outro entendimento e não faz a exclusão, como é que fica? É verdade. Né? Então, eu acho que foi um tiro no pé a declaração de inconstitucionalidade desse artigo 19, que era um dispositivo que trazia segurança para todo mundo. É verdade. Doutor Kiyoshi, foi muito legal conversar com o senhor mais uma vez, falando sobre esses temas que estão sempre nos impactando bastante. Tá bom, eu agradeço aqui a oportunidade de dar essa entrevista e até o próximo. É isso aí. Você que acompanhou, não deixe de dar sua curtida, não deixe de compartilhar com os outros. Cada vez mais é importante que as pessoas fiquem por dentro de tudo que está acontecendo, claro, com os comentários do Dr. Kiyoshi Harada, que é um grande conhecedor das leis, da Constituição brasileira e que sabe até da política internacional. Sabe de tudo, Dr. Kiyoshi. Doutor, um prazer como sempre, viu? Prazer foi meu. Você, a gente espera no próximo encontro. Tchau!